E hoje nós temos aqui conosco, nesse momento, nesse exato momento, Sonete Costa. E eu vou soltar uma vinheta para ela, porque ela é uma convidada especial. Agora, participação especial. E como a nossa convidada já está aqui, olha ela aí, olha ela aí. Alô, Sonete, você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Nós estamos te ouvindo muito bem. Ah, que maravilha, que alegria. Olha que essa tecnologia é sempre muito bem-vinda, não é, Sonete? Como funciona, o celular não cai. Não tem problema, a gente está aqui, a gente espera. Querido. Tá aqui do jeito que não caia, vamos ver. Ok. Deu certo? Deu certo. Primeiramente, nós queremos agradecer a Sonete por ela estar aqui conosco, por ela ter se disponibilizado a estar aqui conosco. Nós sabemos que as nossas agendas, minha, dela, a sua que está em casa, a sua que está no trabalho, a nossa vida é muito corrida. E, às vezes, a gente tem dificuldade de arrumar tempo. Mas a Sonete, ela arrumou um tempinho no meio de um turbilhão de coisas que acontecem na vida dela. Essa semana especial. E essa semana em especial, né, Sonete? Para estar aqui conosco. E, Sonete, muito obrigada aí pela consideração. Queridos ouvintes, os nossos convidados, os nossos palestrantes, o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Lu, por que vocês fazem um trabalho voluntário? Sabe por quê? Porque nós temos pressa de ver Jesus nas nuvens dos céus. E ele falou, ide e pregai o evangelho a todo mundo e a todas as nações, e então virá o fim. E como nós queremos que esse mundo acabe para a gente viver eternamente com Deus, então a gente está aqui pregando, falando para você que Jesus vai voltar. E então, agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês Sonete Costa. É lógico que muitos que estão ouvindo agora o nosso programa já conhecem Sonete, mas alguns não conhecem, então eu vou apresentar. Sonete, ela é cantora e por muitos anos ela fez parte da equipe do programa Está Escrito, juntamente com seu esposo, Williams Costa Júnior, e o pastor Alejandro Bulhon. Se vocês colocarem lá no YouTube Sonete Costa, vai aparecer muitas coisas, muitos hinos cantados pela Sonete. Queridos, ela é mãe de 3 filhos e 2 desses filhos são bem conhecidos, pois eles trabalham também na área de música da nossa igreja. Tuil e Laura Morena. Olha aí, tá vendo? Ó, eu só Sonete, que eu falei, olha, eu não quero ficar apresentando Sonete, mãe de fulana, esposa do outro. Não, eu quero falar da Sonete hoje. Mas eu estou acostumada. Essas são fases da vida. Então eu vou fazer só vou passar por cima. Então ela é mãe do Tuil, que alguns já conhecem, e mãe da Laura Morena, conhecida aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, pela cantora também que ela é. Hoje, Sonete mora aqui nos Estados Unidos e ela é tradutora da revista Adventist World para o português. Olha que coisa linda! Sonete hoje vai falar para nós sobre as mães, porque ela realmente a gente sabe que a gente precisa, não é verdade, de homenagear as mães, porque durante todo o ano mãe sofre. Tem gente que fala que ser mãe é padecer no paraíso. E a Sonete hoje vem falando mães benditas entre as mulheres. Queridos, no mundo e no tempo em que vivemos, educar um filho tornou-se um desafio. Concorda? Somos cercados por tanta doença, insegurança, rebeldia, ingratidão, que a maternidade pode nos encher de medo e preocupações. Então, como podemos criar um ambiente seguro para os nossos filhos?
Será que ainda é possível educá-los para fazer a diferença nesse mundo em que vivemos? Será que ainda conseguimos nos sentir bendita entre as mulheres? E é exatamente sobre isso que agora, às 7h25, a Sonete falará para nós. Sonete, a partir desse momento, o programa Novo Tempo é o ar. Estende a você o microfone para que você possa atingir, para que o Espírito Santo possa te usar e atingir o coração dos nossos queridos ouvintes. Boa noite, que prazer estar aqui com vocês. Realmente essa semana foi assim um turbilhão. Você usou bem a palavra. Mas, graças a Deus, chegamos ao final. Então, chegar aqui em tempo e eu espero em Deus que eu possa ser um instrumento, simplesmente um veículo de uma mensagem que, se você está aí ouvindo, é porque Deus tem essa mensagem para você. Eu acredito nisso. Todo mundo sabe, todo mundo que assiste o programa, ou quem está chegando agora e nunca assistiu, nós somos cristãos, e como cristãos nós acreditamos em Jesus, e nós acreditamos na Bíblia como sendo uma carta de amor que Jesus deixou para nós, que Deus deixou para nós, com várias instruções para deixar a nossa vida mais leve, mais fácil, mais suportável, e acima de tudo, com esperança. E essa esperança que a gente quer passar para você que está me ouvindo. Não sei como foi sua semana, não sei como tem sido sua vida, mas eu sei que ultimamente não tem sido fácil. Olha, eu tenho que confessar que a minha vida, de novembro para cá, foi um turbilhão, assim, de repente, a pandemia, que era uma pandemia mundial, começou a chegar perto, chegar perto, e chegou, assim, bem perto de mim, e atingiu vários membros da minha família, e foram muitas perdas, muito sofrimento, muitas incertezas. Mas, sabe, é num momento como esse que, se a gente não tem uma fé num Deus que nos sustenta, que nós acreditamos que Ele tem um plano perfeito para nós, não importa, nós estamos nessa vida de passagem. E é nisso que nós nos agarramos. E é nessa esperança, essa esperança que enche o nosso coração. Mas o nosso assunto hoje é Dia das Mães, é mães. E que coisa linda ser mãe, sabe, gente? Esse Dia das Mães, para mim, vai ser marcante, muito marcante. Porque vai ser o meu primeiro Dia das Mães sem a minha mãezinha. Perdi minha mãezinha no dia 6 de novembro. E ela não morreu de Covid, graças a Deus, mas ela tinha um problema de coração, e aconteceu, a gente já estava até esperando, e graças a Deus ela não sofreu, mas é uma dor, assim, insuportável. Verdade, Sonete. Mas eu decidi que esse Dia das Mães, em vez de eu chorar, de eu me lamentar, eu vou agradecer. Eu vou agradecer a Deus pela mãe que eu tive. Porque Deus me deu o privilégio de ter uma mãe por 62 anos. Isso é bastante. Estou vendo hoje, com pandemia, cada dia a gente ouve histórias terríveis de crianças que ficam sem mães. E eu tive essa mãe por tanto tempo. Por todas as boas lembranças que ela deixou para a gente. Por todo o cuidado, carinho, dedicação que ela teve criando os meus irmãos e a mim. Por ter ensinado a gente a amar, o amor, a disciplina, o respeito pelos mais velhos, o trabalho, mas especialmente por ela ter me ensinado a ter fé. Esse é um dom, um legado incrível que ela deixou para mim, especialmente. Ela me ensinou a amar a Deus e, acima de todas as coisas, e também amar o próximo como a nós mesmos. Minha mãe era uma pessoa que o mundo era filho, todo mundo que chegava perto e necessitava, ela acolhia, ela amava, ela brigava, ela dava comida. Eu cresci com a casa cheia de gente, chegava. Então, eu tenho muito, muito que agradecer, e eu dou graças a Deus por isso. Será que a gente pode fazer uma oraçãozinha pedindo a Deus, assim, a presença? Podemos, lógico que podemos, fique à vontade. Olhos, e vamos pedir a Deus que me inspire, que abra o seu coração, abra o meu coração, para que seja um encontro com o Espírito Santo, com a bênção
Querido Deus, muito obrigada pela tua presença entre nós, porque nós sabemos que tu estás entre nós. Muito obrigado pelos ouvintes que estão, nesse momento, ouvindo esse programa. Se eles estão ouvindo, é porque o Senhor tem uma mensagem especial para eles. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor me esvazie de mim mesmo, para que eu possa estar cheio do teu Espírito e passar essa mensagem, que seja uma mensagem de fé e de esperança, para cada uma das mães que estão me ouvindo. Amém, Senhor. Então, eu não sei como foi a jornada de mães para você que é mãe. E geralmente quando você começa a sua jornada de mãe, é uma jornada de incertezas, de medos, de erros, de acertos. Comigo Quem foi assim. nunca? Comigo foi assim também. E tem sido assim com a Carolina, minha filha mais velha, que já tem o Lucas com 14 anos e o Davi com 11. Tem sido assim com a Kelly, que é a filha escolhida pelo Tuil, e que é minha filha, né? Que o Tuil escolheu para ser minha filha. E na lida dela, criando o Gustavinho com 7 anos e a Julinha com quase 5. E mais recentemente com a Laura Morena, que teve a Olivia em pleno desabrochar da pandemia, com todas as incertezas, com todas... Assim, o que ela via no fundo do túnel era um buraco escuro. Ninguém sabia, nem a ciência sabia. Ela não sabia como ia poder ter o neném, se ia poder ficar com o neném, se aqui fizeram um terrorismo, se você espirrar, você vai ficar separado do neném. Então ela ficava tomando vitamina C, pastilha para não tossir, um monte de desespero, de incertezas. Mas será que com tudo isso nós mães podemos realmente ser bendita entre as mulheres? Eu não sei se você lembra, mas essa frase é uma frase da canção de louvor de Maria, da Virgem Maria, quando soube que estava grávida do Espírito Santo. Embora ela fosse jovenzinha, ela estava noiva, ela não era casada, numa sociedade altamente tradicional, onde o fato dela estar grávida antes de se casar podia ser punida com apedrejamento. Mas mesmo assim, ela confiou no que o anjo disse, e ela disse: eu sou bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus era o fruto no ventre dela, e ela disse: eu sou bendita entre as mulheres. Basicamente, a maternidade em si é um fato para nos sentirmos benditas entre as mulheres. Porque se você pensar bem, ser mãe é um dom de Deus, que Deus nos dá o privilégio de nós, seres humanos falhos, defeituosos, criar os seus filhos, porque os nossos filhos não são nossos, são os filhos de Deus, que Ele nos empresta por um tempo da nossa vida, para nós criarmos, educarmos e fazer deles seres humanos úteis e prestativos e pessoas que fazem diferença no mundo, para nós os devolvermos a Ele. Então, essa é uma missão para muitas é aterrorizante, e é verdade. Quem sou eu, meu pai? Muita responsabilidade, né, Sonete? Quando você pega aquela coisinha na hora que nasce, tão pequenininha, gente, eles não fazem nada, eles são totalmente dependentes, totalmente dependentes. Mas mesmo assim, Deus nos deu essa responsabilidade. Veja, quando eu falo em mães, eu não digo só as mães de sangue, não, que carregaram o filho no ventre. Mãe é toda aquela mulher que tem uma criança sob sua responsabilidade. Seja ela a criança que ela escolheu no orfanato, o filho que a gente costuma dizer que é o filho do coração, seja um sobrinho que ficou sem a mãe, seja uma outra criança, um órfão que ela resolveu adotar, seja uma tia que está cuidando por alguma circunstância dos seus filhos, dos filhos de outra pessoa, vocês são mães. E Deus espera que você ame essas crianças que você resolveu adotar como seus filhos, com todo o amor
que ele plantou no coração de quem carrega um filho na barriga. Às vezes, tem muita mãe, como diz Isaías, se uma mãe viesse esquecer dos seus filhos, todavia jamais eu me esquecerei de ti. Tenho você marcado na palma da minha mão. Isso é uma coisa muito forte. Mesmo que uma mãe se esqueça, Deus nunca se esqueça. Olha a responsabilidade de nós criarmos os seus filhos. Mas você pode pensar, mas é tão difícil. E é verdade. Ninguém disse que ia ser fácil. É muito difícil mesmo. Mas não existe tarefa mais importante que a de mãe. Sabe por quê? Nós estamos formando a geração do futuro. De nós depende como serão as próximas gerações. E que tipo de pessoas, que tipos de seres humanos serão essas gerações? E quando nós olhamos ao nosso redor, assim, especialmente agora, depois de quase 1 ano e meio de pandemia, sabe? Nós só vemos tanta incerteza. Com muita tristeza, a gente vê que a violência doméstica cresceu numa quantidade, assim, incrível, a níveis incríveis. E quando a violência doméstica cresce, isso envolve mães, pais, filhos, é uma tragédia isso. E com tanta coisa assim, junta-se ainda a luta pela sobrevivência, que é tão insana. Hoje em dia, crise por todos os lados. Quem tem tempo para ficar cuidando de uma criança como ela realmente deve ser cuidada? Sabe? Toda essa situação me faz me lembrar de uma história da Bíblia. Uma história lá do livro de Êxodo. A Bíblia, eu já falei no começo, é esse lindo livro de carta de amor que Deus deixou para nós como instrução para a nossa vida. E veja o que diz lá na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A tribo de Levi era como se fosse famílias de uma mesma nação. Então, assim, da família de Levi, vamos dizer, descendentes de Levi, que é tanto esse homem quanto a mulher que era da mesma descendência. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vamos ler até aqui. Muita gente conhece essa história. O nome dessa mulher só é descrito em Números 26, 59. E ela se chamava Joquebede. Ela viveu em um tempo em que o povo de Israel era escravo do faraó do Egito, o rei do Egito. Tudo que ela se lembrava na vida era a escravidão. Seus bisavós tinham sido escravos, os seus avós tinham sido escravos, os seus pais foram escravos a vida toda. E ela mesma e seu esposo eram escravos. Que vida! E os egípcios eram muito tiranos, eram muito maus com o povo de Israel. Eles sofriam muito. E esse casal já tinha 2 filhos. E ela não tinha motivo nenhum para sonhar com o futuro desses filhos. Todo pai, toda mãe sonha em ter coisas boas para o filho. Não, eu vou trabalhar muito, muito, muito para meus filhos terem oportunidades muito maiores das que eu tive. Eu não quero que eles passem pelo sofrimento que eu passei. Não é isso que a gente pensa? Todo mundo sonha o melhor pelos seus filhos. Pobre da Joquebede não tinha o que sonhar pelos seus filhos. Certamente eles seriam escravos. Mas sabe, eles acabariam sofrendo com os maus tratos, com o trabalho forçado, com fome, sem educação, aliás, sem acesso à escola, é isso que eu quero dizer, sem educação, sem acesso à escola. Mas veja, as circunstâncias não poderiam ser piores. E a gente, às vezes, fica tão presa às nossas circunstâncias que a gente se esquece. Por isso que é bom, a Bíblia tem assim, histórias que nos animam. Eu incentivo você, se você não é um leitor da Bíblia, eu incentivo você a procurar um curso bíblico, a pegar uma Bíblia se você tem, comece a ler pelo Novo Testamento,
que começa pela história de Jesus. Se você nunca leu, comece pela história de Jesus ali, Mateus, Marcos, Lucas. São histórias lindas sobre a vida de Jesus. Aí você começa conhecendo Jesus, porque a Bíblia, da primeira página à última página, é toda sobre Jesus. O Velho Testamento é sobre a expectativa da vinda do Messias, a criação, a queda do homem, a expectativa da vinda do Messias que viria salvar o povo. E depois é a vinda de Jesus e a nossa trajetória até que Jesus volte de novo. É um livro com começo, meio e fim sobre Jesus. Eu incentivo você a ler. Vamos voltar à nossa história. Então, ela não conseguia, era um horror que cercava, ela só ouvia maus tratos, só via gritos e choros. Mas foi nessas circunstâncias que Joquebede ficou grávida do terceiro filho. Eu não sei quantos aqui, depois de ter 2 filhos ou 3 filhos, teve uma gravidez inesperada. Eu tive. A Laura veio 9 anos depois do meu filho. Realmente, total surpresa. Eu tenho que confessar que eu me assustei muito. Você fica assim, meu pai, vou começar tudo de novo. Eu já tinha... Eu quis ter um filho perto do outro, para passar por aquela fase e logo passar e já estar livre. Fui fazer faculdade, fui trabalhar grávida. Mas ela era escrava. Deixa eu ver meu horário aqui. Tá bom. Então, ela era escrava. Você pode imaginar o sentimento dessa pobre mulher? Como ela passou esses 9 meses? Pior, sabe por quê? Nessa época, o faraó descobriu que os israelitas estavam crescendo muito em número. Então, os escravos estavam crescendo muito. Ele ficou com medo de eles se tornarem um povo muito numeroso e fazer uma rebelião. Imagine a quantidade de mão de obra de graça que ele ia perder. E o que ele fez? Senhor, que maldade. Ele ordenou que as parteiras que fizessem os partos das hebreias ou das mulheres judias matassem todo neném homem que nascesse. E Joquebede pensou, que esperança eu tenho? Vou ficar aqui esperando, vou ter esse neném, pra, se for homem, e vir aqui os guardas e matarem meu filho? O texto de Êxodo completa o verso 10, dizendo, ela o escondeu, ou seja, escondeu o neném, por 3 meses. Ela conseguiu esconder esse nenenzinho por 3 meses. E esse bebê se chamava Moisés. Quando ela não conseguiu mais esconder esse neném, a atitude de Joquebede podia ser assim, ai, eu não aguento mais. É muito sofrimento, é muito nervoso, Senhor. Eu fico tapando a boca desse neném o tempo todo. E Deus não falou que ia me proteger. Eu não consigo. E muita gente já tinha desistido, né? Ele nascia, morria, e elas ficavam assim, eu não posso fazer nada. Mas Joquebede, não. Joquebede nunca abriu mão. Ela tinha certeza do papel dela como mãe. Ela não podia simplesmente sentar e esperar que os soldados viessem matá-lo. E aqui vai uma aplicação que eu ouvi no sermão do meu genro, o pastor César Gracioto. Me impressionou muito. Joquebede cresceu ouvindo a história que seus avós contavam, que seus pais contavam, sobre uma inundação que teve aqui no mundo, que viria, e que Deus escolheu Noé para construir um barco bem grande, a Arca de Noé, que todos conhecem, eu acho, porque o mundo ia ser destruído com um dilúvio. E sabe de uma coisa? Ela pensou, teve ideia. Assim como Noé salvou a sua família, e era para salvar o mundo, mas outros não quiseram, num barco, ela falou, vou construir um barquinho para salvar meu filho. E ela usou, inclusive, um dos materiais que Noé usou. Noé usou madeira e piche. Ela usou junco e piche, porque era pequeno. Agora, foi isso que eu aprendi do pastor César. Eu não sou teóloga, todo mundo sabe, e nunca estudei hebraico, nem grego. A raiz da palavra piche, e isso o pastor César disse, a raiz da palavra piche, em hebraico, é a mesma da palavra expiação. O que é expiação? É salvação por meio do sangue.
Ou seja, significa o sangue que Jesus Cristo derramou por nós, derramou sobre nós. O sangue que nos salva, que nos dá esperança, que nos protege das tempestades. Ela estava determinada a salvar seus filhos e proteger a sua família da maldade de Faraó. E hoje, nós temos vários faraós buscando os nossos filhos, procurando os nossos filhos. É só olhar ao redor. É muito fácil perceber vários faraós que estão aí. E Deus está nos perguntando, o que você está fazendo como mãe? Que você está fazendo alguma coisa para salvar a geração do futuro? Joquebede nos deu um exemplo maravilhoso. Ela empenhou a sua vida para salvar a geração futura. Ela se esforçou para salvar Moisés, que tempos depois salvou milhões de pessoas. Sabe, mãe, eu quero parar aqui um pouquinho. Você pode achar que seu trabalho é maçante, é demorado. Muitas mães acham que ficar em casa e cuidar do seu filho é perda de tempo. Eu sei que hoje em dia é difícil você passar o dia todo em casa cuidando do seu filho porque tem a sobrevivência. Mas, mães, gastem todo o tempo que você puder educando os seus filhos. E o que é educar? Nada mais do que um exemplo. Você dá o seu exemplo. O exemplo vale mais do que 1000 sermões. Se seu filho vir você constantemente ajoelhando e orando, ele vai aprender que ele deve ajoelhar e orar. Se o seu filho ouvir palavras de doçura, de amor, de esperança, de confiança em Deus, ele vai aprender a ser confiante, a ser perseverante, a ser... Você é um exemplo vivo. Gaste tempo para ter o seu filho do seu lado e passe para ele boas lições. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, é em Deus que você busca todo esse bom exemplo. Como você faz isso? Pedindo. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Gaste todo o tempo que você puder buscando a Deus e mostrando isso para o seu filho, que seus filhos vejam isso em você. Ela envolveu o seu barquinho com piche, que significa o sangue de Cristo. O lar de cada um de nós deve ser envolvido com o piche, que é o sangue de Jesus. Todo dia, ore ao Senhor e fala, Senhor, envolva a minha casa com o sangue de Cristo, para que nos livre dos faraós dessa vida, para que livre os nossos filhos dos faraós nessa vida. Suplica a Deus pelo sangue de Cristo na vida dos seus filhos. O nosso maior sermão, como eu já disse, é o exemplo. A crença em Deus é o melhor legado que você pode deixar para os seus filhos. Joquebede, a escrava e bisneta de escravos, criou 3 grandes líderes no povo de Israel. Moisés, que foi o grande libertador e uma referência de liderança até hoje. Josué, que foi o seu braço direito e esquerdo, um líder também em Israel. E Miriam, que foi a líder espiritual da adoração a Deus no seu tempo. O nosso exemplo de vida, de oração, de coerência, pedindo o Espírito Santo todos os dias em nossa vida, deve ser o exemplo dos nossos filhos. Nós lemos na Bíblia, que em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, bondade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso vem para a vida da pessoa quando ela tem o Espírito em sua vida. Já pensou? Se todos nós no mundo tivéssemos todas essas características, assim, mostrando na nossa vida, que mundo seria o nosso? Isso não é impossível, a Bíblia garante que isso é possível, que o Senhor dá a todo aquele que pede. Nós precisamos nos dedicar, gastar tempo de qualidade com os nossos filhos. Pode ser que alguém esteja ouvindo aqui, esteja pensando, mas para mim já é tarde, eu falhei muito na criação dos meus filhos, eles já estão casados, já têm seus filhos, eu não tive condição. Deus, você conhece aquela frase que Deus é o Deus dos recomeços? Nunca é tarde para recomeçar. Comece agora. Comece agora a demonstrar carinho, a ter uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Gaste tempo estudando a sua palavra e continue orando pelos seus filhos, suplicando pelo sangue de Cristo sobre a vida dos seus filhos. Sabe, a vida, a tarefa de mãe não acaba nunca. Ela nasce no nascimento e vai até você expirar.
a nossa vida de constante oração pelos nossos filhos, mesmo eles estando grandes, mesmo tendo filhos eles próprios, aí que eles precisam de sabedoria para continuar a geração de santos, até que nosso Senhor Jesus volte. E isso é possível, porque o Senhor Jesus prometeu que seria possível. Aos 12 anos, Moisés se foi para o eu tenho quanto tempo ainda? 10 minutos? Não, você tem mais 5 minutos. E nós vamos acabar, já estou acabando. Com 12 anos, Moisés foi, todo mundo sabe que história, que a Joquebede colocou ele no rio Nilo, num barquinho, a filha do faraó veio, viu, achou o neném e falou, eu quero esse neném para mim. E Miriam, a irmã dele, que estava ali cuidando, falou assim, quer uma babá? Eu posso arranjar. E ela levou, pôde criar o seu filho, a Joquebede criar seu filho de bebê até os 12 anos. Ela sabia que ele iria para o palácio e ela preparou seu filho para ir para o palácio, onde ele teria só companhias de gente má, de gente pagã, de gente que não acreditava em Deus. O nosso mundo não é diferente hoje. Nossos filhos, quando vão para a universidade, infelizmente, grande parte deles se esquecem de Deus, não se lembram mais, porque não tiveram uma base. Ou mesmo que tenham, escolheram. A escolha faz parte da vida. E Deus respeita a escolha. Moisés foi. E, infelizmente, quando adulto já, ele se irritou um dia e assassinou um homem. E teve que fugir para o deserto. E sabe, eu imagino o coração de Joquebede, quando ela recebeu a notícia, olha, o seu filho Moisés, aquele que você se esforçou tanto, fugiu, porque ele é um assassino. Vocês imaginam o coração dessa mãe? Tudo que ela soube do resultado do seu filho é que ele virou um assassino. Mas sabe, ela nunca soube de mais nada, porque ela morreu com isso. Certamente ela morreu antes dele voltar, porque ele só voltou 80 anos depois. Moisés tinha 40 anos quando foi para o deserto, e ficou lá por 40 anos. Lá no deserto, escondido, com medo do faraó, Deus o encontrou. Durante todos aqueles anos, Moisés teve tempo de pensar, de se arrepender, de se lembrar de todos os ensinamentos da sua mãe. E Deus o encontrou ali, pronto para uma grande tarefa, uma grande missão para a qual ele nasceu. Aí sim, Moisés estava pronto. E ele obedeceu a Deus, e ele foi, e foi quem foi. Eu imagino a surpresa que Joquebede vai ter quando Jesus voltar e ela ressuscitar e vir um homem bonito, grande, e falar assim, mãe, eu estou aqui, mãe. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não fui aquele assassino, Deus me perdoou. E contar eles vão ter eternidade para ele contar toda a história da sua vida. Eu não sei se você tem um Moisés na sua vida, ou se seus filhos são pequenos ainda. Mas se o seu Moisés é pequeno, coloque ele no barco, protegido com o sangue de Cristo. Cuidado pelo Espírito Santo. Amém. Seja você um exemplo. Mas se ele fugiu e você só ouve histórias ruins sobre seu filho, não desanime. Continue com os joelhos no chão. Um dia Deus vai levá-lo, trazê-lo de volta. Porque a Bíblia diz, lance seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Que Deus o abençoe vocês, que vocês tenham um dia muito feliz com seus filhos. Graças a Deus eu tenho pelo menos uma aqui perto de mim. E eu sei que vai ser uma bênção. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês todos e que o sangue de Cristo esteja sobre a vida, sobre o lar de vocês e sobre os seus filhos, protegendo-os. Muito, muito, muito obrigada aí, Sonete, por essa linda mensagem para todas nós que somos mães. E aí, ao fundo, você está ouvindo Sonete Costa, Vou Testemunhar. Queridos... Posso dar uma sugestão? Lógico. Mas uma música que cairia bem aqui, não sei se você tem o CD Mais Semelhante a Jesus, se chama Cântico de Maria. Eu acho, é uma música tão maravilhosa que expressa o sentimento de Maria como mãe de Jesus. Eu levei anos ensaiando para conseguir cantar, porque ela me emocionava.
Sonete, nesse momento eu não tenho, e o nosso tempo já está indo, mas eu prometo para os nossos ouvintes que semana que vem eu vou colocar essa música para eles, com certeza, porque eu também quero ouvir. E agora a gente vai ouvir depois com muito mais prazer, porque agora a gente ouviu o Sonete falando sobre as mães e a gente sabe do significado que essa música tem para ela. Querida, muito grata. Quer fazer uma oração? 30 segundos para você se despedir aí com uma oração. Querido Deus, nós pedimos o Teu Espírito Santo e nós rogamos pelo sangue de Cristo mais uma vez sobre a nossa vida e sobre a vida de cada mãe, Senhor, que nos ouve. Especialmente, Senhor, sobre o lar de todas elas e sobre os seus filhos. Queira livrar-nos dos faraós desse mundo, Senhor. Que teu sangue nos proteja e nos dê esperança de nos encontrarmos contigo eternamente e com os filhos que tu nos deste. Em nome de Jesus, amém. Amém, Sonete. Sonete, muito obrigado por sua participação aqui no programa Novo Tempo dos Estados Unidos. Que alegria ter você, que bom te ouvir. Obrigada aí pela disponibilidade do tempo em estar aqui conosco. Queridos, são 7h56, quase na hora da gente se despedir, mas eu não posso me despedir de vocês sem antes falar que na próxima semana, segunda-feira, nós teremos aí doutora Amanda falando aí sobre dependência química. Terça-feira, doutora Sérgia falando sobre a instituição filantrópica em educação que ela está aí presidindo. Quarta-feira, seu amigo Helenilson, nutricionista, vem falando para nós. Quinta-feira, Leandro Quadros, e Leandro Quadros, você já sabe, com o nosso programa Na Mira da Verdade. Sexta-feira, a jornalista Betina Pinto. Então você não pode perder a nossa programação da semana que vem. Não se esqueça, estamos aí no mês de aniversário. E, Sonete, essa foi apenas a primeira vez que você participa conosco, porque com certeza faremos convite novamente. Muito... Queridos, o nosso programa por hoje está ficando por aqui. Muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Nós tivemos aqui algumas pessoas, Lenildo falando aqui só bênção lá de São Gabriel da Palha, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado por sua companhia, Maninho. Hélio Custódio falando boa noite, lindo programa, assistindo de Atlanta. Muito obrigado por sua companhia, Beth, Carol, eles que sempre estão aqui conosco. Muito bom ter a sua companhia sempre. O nosso programa, você já sabe, é feito especialmente para você. Queridos, nosso programa vai ficando por aqui e eu agradeço imensamente a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito por nós. Agradecemos a você, querido ouvinte, a sua companhia aqui conosco. Agradecemos também a equipe Novo Tempo, nas pessoas aí dos nossos colaboradores, que são o Silas Finger Barrela, temos a Carol Barrela, temos o Leandro, temos a Ariane Nascimento, temos aí Kathleen, temos o Marcos de Mancilha, Pastor Eliakim, Pastor Luciano, nós temos o Antônio lá de Londres, que tem sido assim uma força para o nosso programa. Muito obrigada a todos vocês. Nós somos aqui a voz, mas vocês estão aqui, ó, juntinho com a gente. Muito obrigada, Mitz, por sua dedicação. Mitz faz um trabalho aí por trás dos bastidores impecável. Meu bem, muito obrigada aí por seu trabalho também. Também queremos agradecer aos nossos doadores. Queridos, sem a sua participação, esse programa, que é um programa voluntário, ele não existiria. Então continue ajudando, continue doando, continue participando. Nós vamos ficando por aqui, mas segunda-feira nós estaremos aqui novamente com vocês. E você já sabe, sempre trazendo uma palavra de esperança. A voz é nossa, mas a mensagem é de Deus. Queridos, uma boa noite, um lindo fim de semana para você e para a sua família, e até o nosso próximo encontro.